O programa Destaque desta semana está recebendo para uma conversa aqui nos nossos estúdios com muito prazer o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, o ex-deputado federal André Figueiredo, presidente do PDT do Ceará. Natural de Fortaleza, André Peixoto Figueiredo é formado em Economia e Direito, especializado em Comércio Exterior, filiado ao PDT desde 1985, começou a trajetória política como presidente da Juventude Socialista do partido. Em 1994, assumiu o primeiro cargo público como subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Ceará. 11 anos depois, tomou a frente da Secretaria de Esporte e Juventude no mesmo estado. Em 2005, assumiu o mandato de deputado federal, sendo eleito vice-líder da bancada do PDT. Atualmente é presidente estadual do PDT cearense. André, eu queria que a gente começasse a nossa conversa, que você falasse sobre o programa ProJovem, e o objetivo desse programa é atender a quantos jovens no Brasil? Bem, o ProJovem eu me sinto muito à vontade de conversar, uma vez que eu fui aqui no estado do Ceará, fui o primeiro secretário de Esporte e Juventude, e quando assumi o mandato de deputado federal, tive a oportunidade de relatar a medida provisória 238, que criou o primeiro ProJovem. O ProJovem ele é um programa que visa qualificar profissionalmente, elevar a escolaridade de jovens entre 15 e 29 anos de idade. No caso específico do ProJovem, que hoje está na esfera de atribuição do Ministério do Trabalho e Emprego, que é o ProJovem Trabalhador, nós trabalhamos com jovens entre 18 e 29 anos, e só no ano de 2009 nós pretendemos colocar em cursos de qualificação profissional 250 mil jovens no nosso país, certo? Isso só no ProJovem Trabalhador, sem contar com as outras modalidades do ProJovem, que é o ProJovem Urbano, que é coordenado pela Secretaria Nacional de Juventude, o ProJovem Adolescente, que é do Ministério do Desenvolvimento Social, e o ProJovem Campo, que é do Ministério da Educação. Então, nós temos aí que há um contingente de aproximadamente 700 mil jovens ano são beneficiados com esse programa, que, como eu disse, visa elevar a escolaridade para aqueles que ainda não concluíram o ensino fundamental, qualificar profissionalmente e, posteriormente, inserir no mercado de trabalho. De cada 100 jovens ou 1.000 jovens qualificados, existe uma obrigação por conta da entidade conveniente, seja ela uma prefeitura municipal, seja ela um governo de estado, ou seja ela uma entidade, uma organização da sociedade civil, ela tem que inserir pelo menos 30% desses jovens ao final dos 6 meses, que é o tempo que dura a qualificação profissional. Eles têm a obrigação de inserir no mercado de trabalho 30% desses jovens. André, a mim me preocupa muito quando eu vejo esses programas que tratam de colocar, de inserir jovens em situação de risco ou fora da faixa em um programa desse. E quando você faz isso e diz que a obrigatoriedade é 30% das prefeituras empregarem, mas esses funcionários não vão concorrer e com os empregadores formais, os estudantes formais, aqueles que não estão em risco e que também não têm emprego e que precisam do primeiro emprego, em um Brasil imenso desse, uma juventude hoje e melhorando a escolaridade nos ensinos e fundamentais e médio hoje no Brasil, com essa grande melhora, você não acaba também fazendo com que o programa perca um pouco dessa capitalidade? Não, muito pelo contrário. Nós estamos trabalhando, como você bem colocou, com jovens completamente excluídos do processo de educação formal. Eles não podem ter concluído o ensino superior e são jovens que estão em famílias cuja renda per capita é de até um salário mínimo. Então, são jovens completamente excluídos que cabe ao governo dar condições para que esses jovens saiam de uma eventual criminalidade, de um eventual contato com o mundo das drogas, prostituição, enfim, tudo que é de mal que assola a nossa juventude e que nós possamos dar alternativas para que esses jovens possam estar no dia a dia tendo uma ocupação. E quem determina essa ocupação é a Prefeitura Municipal. Trabalharemos com o município de Caucaia, por exemplo. Caucaia é um município que tem uma peculiaridade voltada ao turismo, tem também um polo metal mecânico e um polo têxtil que está se configurando como um grande alavancador do desenvolvimento do município de Caucaia. Então, cabe ao município pedir qualificação para esses jovens na área metal mecânica, na área têxtil, na área de turismo e hospitalidade. Então, nós temos arcos ocupacionais que são pré-desenhados, pré-configurados, para que as prefeituras possam optar, dentre esses arcos ocupacionais, aqueles que são mais específicos para o município. E cabe às prefeituras, logicamente, acionarem os empregadores, os
as empresas que lá vão se estabelecer. Cabe à Prefeitura também dar facilidades para que pequenos empreendedores, por exemplo, possam se formalizar e, consequentemente, estarem inseridos no mercado de trabalho. Então, hoje, se nós estamos trabalhando com um contingente muito alto de jovens que estão completamente excluídos de uma possibilidade de primeiro emprego por conta de que não tem nenhuma qualificação, o ProJovem vem justamente ao encontro dessas ansiedades e, consequentemente, é um grande programa, talvez o maior programa que já existiu para a juventude brasileira. E em relação à qualificação, essa qualificação será dada por que tipo de instituição? Bem, as instituições que já têm uma trajetória nesse ramo de qualificação, que já tem uma trajetória no ramo da educação. Então, evidentemente que todos os programas são precedidos de uma chamada pública, e essa chamada pública, lógico, não pode privilegiar apenas preço, porque às vezes vem algumas entidades que não têm a menor capacidade de executar uma qualificação profissional e colocam um preço inexequível, um preço muito baixo, acaba ganhando, e isso não é o nosso interesse. É por isso que nós estamos sempre alertando que para as prefeituras, para os governos estaduais, é indispensável que elas contratem entidades que já tenham uma trajetória, lógico, que já tenham toda uma metodologia para que nós não tenhamos, de repente, recursos públicos sendo jogados fora. André, eu tenho visto reclamação em todos os níveis da prefeitura, do governo federal, governo estadual, governo municipal, em relação à Lei 866, porque para você contratar qualquer entidade precisa passar por uma licitação pública. O governo tem privilegiado as licitações por pregão eletrônico, né? E todos, como é que você pode, por exemplo, usar a legislação, por exemplo, para contratar o professor especialista na área tal? Isso não dificulta um pouco essa implementação desses programas no Brasil? Não atrasa um pouco esses programas? Não, quando você vai contratar especificamente uma pessoa física, no caso de um professor, você utiliza a questão do notório saber. Mas quando você vai contratar entidades que vão dar curso de qualificação, você não pode, como eu disse, apenas atentar para a questão preço. Então, você tem que colocar modalidade técnica e preço, né? Justamente para que as pessoas possam ter a consciência de que não é apenas o fator preço que vai influenciar na contratação daquela entidade, mas toda a experiência daquela entidade, toda a proposta técnica, pedagógica também vai ser levada em consideração. Concordo que a Lei 8666 precisa ser aperfeiçoada, mas não pode ser aperfeiçoada de maneira a que, de repente, abra portas para eventuais contratações que sejam também escusas, né? Nós não queremos de nenhuma maneira, eu acho que não cabe aos governos, em qualquer instância que seja federal, estadual, municipal, contratar entidades, dar facilidades para que, de repente, recursos públicos sejam colocados no ralo. Não é isso que nós queremos. Sabemos que os recursos são escassos, portanto, precisamos contratar, levando em consideração o preço, de modo a evitar eventuais superfaturamentos, mas também a questão, no caso de uma qualificação profissional, do conteúdo pedagógico. E quando termina esse projeto, como é que é feita uma pesquisa depois para ver se o resultado, como é que é feito o resultado desses treinamentos? Esse treinamento tem uma avaliação, e essa avaliação é que faz com que essas instituições tenham a obrigação de qualificar, porque quando você pensa em vou qualificar 1.000 jovens, e vou aproveitar 300 jovens, no mínimo de 300 jovens, para a empregabilidade. E os outros? Bem, a obrigação da entidade conveniente é para que aqueles jovens que forem inseridos, ela já presta conta determinando onde forem inseridos. E os restantes, eles têm a obrigação de serem inseridos no Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, ou seja, no SINES, certo? Então, há a obrigação da entidade conveniente de inserir todos esses jovens no Sistema Nacional de Emprego, justamente para que nós possamos ter, por parte das empresas empregadoras, o cadastro e, consequentemente, nós possamos possibilitar a intermediação de mão de obra. Ou seja, a empresa precisa contratar alguém com qualificação, por exemplo, na área de construção e reparos, na área hidráulica, na área elétrica. Então, ela sabe que ali tem o jovem que já foi qualificado pelo ProJovem. Então, quem não foi inserido, de qualquer maneira, o restante precisa ser devidamente cadastrado no Sistema Nacional de Emprego. E o material instrucional quem é que produz esse material? Nós já fizemos um convênio, isso logo no início da vigência do ProJovem, dos arcos ocupacionais, um convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a universidade desenhou esse material pedagógico, então nós temos toda a matriz pedagógica que é disponibilizada para os entes convenientes. Mas esse material, ele é impresso, ele já foi produzido, todo esse material com todos estes marcos pedagógicos? Já foi impresso, mas para os novos convênios, para todos os novos convênios, a gente apenas disponibiliza a matriz e a reprodução já está incluída no preço do convênio. Depois, vamos dar um exemplo aqui mesmo em Caucaia.
existe uma relação, por exemplo, de 30 cursos, né? Aí a prefeitura pode escolher 10 ou 15 e todo esse material tem já pronto, já foi todo produzido por professores da Universidade do Rio de Janeiro. E esse material é impresso. E os professores instrutores, existe um treinamento? Esses professores vão pegar esse material? Como é que funciona? Não, aí cabe à entidade executora do convênio, no caso, o governo do estado, lógico, quando faz um convênio com o governo federal, ele faz a chamada pública para contratar as empresas, na verdade, as entidades que serão as executoras do convênio. Então, a essas entidades cabe a qualificação do seu corpo técnico, do seu corpo docente. São 5.800 e poucos municípios, né, no Brasil inteiro. O programa abrange a todos os municípios ou tem outros? Não, o ProJovem Trabalhador ele é desenhado para convênios com governos estaduais, com prefeituras acima de 20 mil habitantes. Leve-se em consideração que a proposta inicial era acima de 50, e nós conseguimos baixar para 20, até por conta de que a maioria das cidades do Nordeste sequer tem o patamar de 20 mil habitantes. Mas para aquelas cidades que não têm 20 mil habitantes, nós conveniamos com os governos estaduais. Então, nós estamos desenhando um convênio com o governo do estado do Ceará, que vai possibilitar a inserção do ProJovem em 80 municípios cearenses, e isso com certeza tem uma magnitude social muito grande. E nós sabemos que várias e várias prefeituras estão tentando se adequar às diretrizes do ProJovem. Nós queremos, lógico, os recursos são escassos, não adianta a gente dizer que a gente vai conseguir atingir todos os municípios brasileiros num curto espaço de tempo, mas a meta é que todos os jovens do nosso país, em qualquer município que estejam, possam ter acesso ao ProJovem Trabalhador ou às outras modalidades do ProJovem. Você estava falando que Caucaia, aqui citamos Caucaia, porque Caucaia tem mais de 300 mil habitantes. Isso, é o segundo município, são 314 mil habitantes, né? E existe uma perspectiva muito grande de atração de indústrias, né? E geralmente quando você tem essas atrações de indústria, o programa abrange essas novas indústrias que estão chegando nesse mundo moderno e globalizado? Claro, nós temos os arcos ocupacionais pré-desenhados, né? Mas também abrimos portas para que outros arcos ocupacionais sejam devidamente inseridos. Por exemplo, nós podemos colocar aí que, em breve, o município de São Gonçalo do Amarante, o próprio município de Caucaia, enfim, municípios que têm uma vocação portuária podem sim desenhar um arco ocupacional de logística e comércio exterior, né? Então nós temos aí várias necessidades que podem ser solicitadas pelas respectivas prefeituras para que o Ministério possa contratar, digamos assim, o desenho de um novo arco ocupacional. Então, em nenhum momento há algo engessado. As demandas que foram apresentadas até hoje, devidamente justificadas, uma vez que também nós não vamos... A contratação de um desenho de arco ocupacional é algo caro. Então, nós não vamos, de repente, se existe uma peculiaridade apenas de um município, nós podemos validar. Caso esse município já tenha o arco ocupacional desenhado, o Ministério pode, sim, validar aquela metodologia para aquele arco ocupacional. Quando o arco é para o Brasil como um todo, vários e vários municípios que possam pleitear aquele arco ocupacional, aí nós contratamos uma entidade que possa realmente desenhar todo esse formato e, consequentemente, os municípios apenas se adequarem às peculiaridades locais. E o governo do estado que está trazendo essas grandes indústrias para o entorno do PECEM, por exemplo, siderúrgica, refinaria, esse pessoal também poderia ser inserido dentro dessa perspectiva de futuros empregos dessas grandes indústrias? Claro, claro. Nós temos aí que, inclusive, não está dentre os arcos ocupacionais do ProJovem, mas nós já temos um plano setorial de qualificação, que aí não tem segmentação etária, ou seja, não tem nem limite mínimo nem máximo, lógico, o limite mínimo é o permitido pela lei para que o jovem possa trabalhar, como aprendiz ou como trabalhador, mas nós temos aí uma área que é petróleo e gás. Petróleo e gás, e a gente desenhou esse plano de qualificação dentro do PROMIMP, que é juntamente com a Petrobras, nós inserirmos jovens justamente em siderúrgicas e em áreas de refino do petróleo, uma vez que é uma área que está completamente em expansão no nosso país. Então, nós podemos, com certeza, posteriormente migrarmos o arco ocupacional do petróleo e gás também para o ProJovem. Ok, André, eu queria mudar um pouco de assunto, né, para lembrar que você foi uma das pessoas que começou aqui esse nosso sonho de Copa do Mundo em 2014. Você acha que a Fortaleza está realmente preparada para receber a Copa do Mundo em 2014? Bem, Fortaleza está preparada, pelo menos no coração e nas mentes dos fortalezenses. Nós precisamos de muita infraestrutura, né? Nós precisamos realmente
que existe uma determinação política, uma determinação administrativa de se minorar esse caos no trânsito, essa péssima pavimentação. As nossas instalações esportivas, eu como fui secretário de Esporte do Estado, muito me entristece ver o nosso estádio Presidente Vargas fechado há mais de 1 ano e meio e sem perspectiva de reabrir, né? Por mais que já se tenham aí algumas promessas que ele será reaberto em maio de 2010, não vimos ainda nenhuma sinalização concreta que será reaberto. Então, Fortaleza precisa, com certeza, se adequar bastante na infraestrutura viária, na infraestrutura desportiva, mas eu não tenho dúvida que o governo do estado do Ceará está completamente envolvido nesse projeto e, consequentemente, nós teremos talvez em Fortaleza, no estado do Ceará, uma das mais perfeitas sedes da Copa de 2014, uma vez que todo o esforço está sendo desenhado nesse sentido por parte do governo. Mas, André, eu só tenho notícia e que uma notícia no planeta Terra, está na Bíblia inclusive, que alguém parou o Sol e, consequentemente, parou o tempo, né, para ganhar uma guerra. E esse tempo nós vamos conseguir, nesse tempo que resta, por exemplo, cortar essa cidade com as vias que serão cortadas no projeto aí, entende? Fazer tudo isso e com todas essas coisas que existem, inclusive a gente falou da Lei 866, e que tudo tem que ser licitado, verba do governo. Você acha que nós temos tempo ágil para entregar tudo até 2012, né, no final de 2012? Temos sim, temos tempo, porque nós temos, volto a dizer, por parte daqueles que estão trabalhando mais a miúde, o secretário Ferruz Feitosa, o secretário Adail, o governador Cid Gomes, nós temos plena convicção de que eles estão completamente envolvidos na construção desse projeto para adequar a Fortaleza e eu tenho certeza, já tive conhecimento, sei que os recursos já estão aportados, quase 70% dos recursos já estão garantidos para a construção dessa revolução na nossa malha viária, da modernização do nosso sistema de transporte coletivo e da modernização do nosso maior equipamento esportivo, que é o Castelão. Então, eu tenho muita confiança de que nós teremos uma bela Copa aqui no Brasil e, lógico, aqui em Fortaleza. E depois dessa Copa, o resultado, como será o resultado para a população de Fortaleza, no seu entender, principalmente em relação ao emprego? Bem, eu vejo que Fortaleza, como qualquer outra cidade do mundo que venha sediar uma Copa, sempre vai ter um benefício, volto a dizer, não apenas na melhoria da sua malha viária, mas na melhoria da qualificação do trabalhador, que vai estar completamente qualificado para receber um grande contingente de turistas internacionais ou turistas locais. E Fortaleza, que tem um potencial turístico muito forte, certamente vai ter um dos maiores benefícios em termos de atrativos turísticos, até pela posição geográfica dela. Ficamos muito perto da América do Norte, muito perto da Europa, muito perto da África. Lógico, e sabemos que aqui nós temos um diferencial em relação a outros países, por exemplo, do Sudeste Asiático, que é a inexistência de catástrofes naturais, como furacões, tsunamis. O que precisamos aqui é adequar, lógico, a nossa infraestrutura hoteleira a uma infraestrutura, por exemplo, de saúde, uma vez que nós queremos captar muitos dos aposentados que se direcionam a outros países, trazer para cá para dar a eles as condições de terem, com certeza, um eventual tratamento, em caso de alguma necessidade, terem um tratamento de saúde adequado. Então, eu tenho plena convicção de que a Copa do Mundo vai trazer muitos benefícios, tanto no aspecto viário quanto no aspecto desportivo, ou seja, o esporte hoje com certeza, não tenho dúvida de dizer que é um grande instrumento de desenvolvimento humano, social e econômico. Então, no tocante ao desenvolvimento humano e social, os jovens vão começar a ver que através do esporte pode se constituir, sim, grandes ferramentas de inserção social, tanto na prática do esporte quanto em atividades que são inerentes a ele, ou seja, você ter num pequeno evento esportivo, às vezes você gira todo um entorno de atividades econômicas, desde o carrinho de pipoca, a venda do churrasquinho, a comercialização de bebidas, de refrigerantes. Então, você tem no entorno de qualquer evento, por menor que seja, eu digo isso porque eu tive lá na comunidade do deserto, em Itapipoca, agora no último sábado, e ao meio-dia tinha uma multidão assistindo um torneio da liga local e nessa multidão tinham várias atividades econômicas sendo desenvolvidas, consequentemente gerando renda para a população, ou seja, era o esporte e lazer aliado a uma atividade econômica gerando renda para a população. E em relação à região metropolitana de Fortaleza, você acha que ela vai se beneficiar? Não tenho dúvida, até porque as seleções que aqui terão como sede, elas com certeza necessitarão de equipamentos
Caucaia, Maracanaú, Maranguape, todo o entorno de praias também será um destino, claro, dos turistas que não tiverem assistindo, nos momentos onde não estiverem assistindo jogos. Então, toda a região metropolitana será extremamente beneficiada, tanto no pré-Copa, ou seja, na construção desses equipamentos e na construção dessa infraestrutura de transportes, ela será os trabalhadores serão beneficiados. Consequentemente, no pós-Copa, esses trabalhadores já terão mecanismos muito mais propícios de inserção na sociedade. Mas você estava falando que nós não temos praças esportivas aqui, onde é que essas seleções irão treinar, por exemplo, né? A gente vê quando sai uma seleção para uma Copa, sempre tem os campos. Sim, nós temos aí a possibilidade de reabertura do estádio Presidente Vargas. Nós temos aí uma demanda dos dois principais clubes aqui, o Ceará e Fortaleza, de que possam receber benefícios do governo de modo a readequar seus equipamentos esportivos, seus estádios. E esses estádios podem ser, lógico, estruturas que servirão como suporte às seleções que aqui treinarão. Fora isso, nós temos aí a construção do estádio ecológico de Caucaia, que o prefeito Washington Góes e o vice-prefeito Paulo Guerra estão desenhando lá na comunidade da Jurema. Né? Temos aí o estádio de Maracanaú, temos o estádio de Maranguape, do Eusébio, enfim, vários equipamentos que podem e certamente servirão como suporte para as seleções que terão Fortaleza como sede. Certo. Outro assunto que eu quero tocar aqui, você é presidente estadual do PDT cearense. André, como é que você está vendo esse valioso momento político no Brasil? E como é que você pensa e que a população está vendo o político do ponto de vista dessas coisas que acontecem hoje no Congresso Nacional? Na verdade, essa situação que hoje passa o Senado é uma situação que envergonha todos os que ainda acreditam numa política com P maiúsculo, né? O ex-presidente da República e atual presidente do Senado, o senador Zé Sarney, ele poderia ter saído da vida política sem tantas máculas que certamente comprometerão toda a sua biografia. O senador Zé Sarney é resultado de uma das oligarquias mais duradouras, que inclusive tirou o governador eleito democraticamente Jackson Lago para recolocar sua filha no cargo. E nós sabemos que mecanismos que não são conhecidos, não apenas nos atos secretos do Senado, mas em interlocuções com outras entidades da sociedade, podem fazer com que a política seja encarada realmente com muito demérito, né? Então, eu me sinto muito envergonhado de ver as nossas duas principais casas, infelizmente, ainda recebendo pessoas, infelizmente, são eleitas pelo voto popular, mas esse voto popular que é conturbado, o poder econômico cada vez fala mais alto em processos eleitorais e nós precisamos de uma ampla reformulação para que nós possamos cada vez mais termos pessoas que ainda acreditam numa política como instrumento de transformação social, podendo chegar ao parlamento. Hoje em dia, eu digo porque eu participei da Câmara dos Deputados e o presidente Lula, quando participou do parlamento na Câmara, eu acho que ele teve razão quando disse, são 513 deputados, tem 300 picaretas. Eu não tenho dúvida de dizer que tem 300 pessoas que vão lá para fazer negócios, não querem saber de legislar, não querem saber de fiscalizar. E dos outros 213, eu diria que metade, eles são mais ou menos, e cerca de uns 100 trabalham com muito afinco. E esses 100 têm dificuldade de voltar, porque não compram voto. O financiamento público de campanha exclusivo seria uma solução? É o instrumento mais adequado para você nivelar justamente aqueles que têm conteúdo ideológico, conteúdo político partidário, com aqueles que têm muito dinheiro. Ou seja, os que têm muito dinheiro, eles não vão ter o diferencial de comprar voto, de comprar consciências. Eles vão ter que discutir no campo das ideias com aqueles que não têm recursos e que, quando são eleitos, não conseguem a reeleição por conta de que estão lá defendendo, fiscalizando e não estão lá fazendo negócio para garantir a compra de voto na eleição subsequente. André, nós estamos chegando ao fim e você tem 1 minuto para as suas considerações finais aqui no programa Destaque da FGF TV. Eu quero apenas aproveitar esse minuto final para parabenizar a FGF TV, o programa Destaque. Você, Jonas Luiz da Silva, de Icapuí, com vírgula de Icapuí.
né, e dizer que programas como esse servem para levar a comunidade como um todo e a juventude, não apenas a que frequenta a FGF, mas levar a juventude que existem campos com certeza para se discutir, para se aprofundar, para que nós possamos debater ideias. Eu tenho certeza que o programa Destaque vem ao encontro dessa visão, né? Vem ao encontro de que nós possamos utilizar os meios de comunicação para podermos difundir ideias, conhecimento e, consequentemente, melhorarmos a vida do nosso povo, as desigualdades econômicas, sociais e culturais, consequentemente de conhecimento, que tem a maioria da nossa população. Então, queria parabenizar o formato do programa Destaque e, claro, a estrutura da FGF TV. Ok, agradeço muitíssimo a sua presença aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outro convidado aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Destaque, Apoio Cultural IDEC, Instituto de Desenvolvimento, Educação e Cultura do Ceará. FVJ, Faculdade Vale do Jaguaribe.